numa síntese da palestra da tarde, que com a queda espiritual nós geramos a evolução e que a costura da evolução é pelo processo da reencarnação. E que com a reencarnação nós temos então a dicotomia vida e morte, em que tudo ficou embaralhado com vida, morte, dor, mal, bem. Houve toda este mix, poderíamos dizer assim. E com essas forças opostas que querem nos arrastar para o antissistema, como dor, como mal, como a morte, existem forças opostas que querem nos carregar para o sistema, como a vida, a alegria, a solvência da alma. E nós dissemos que a melhor forma da gente fazer esta costura, de reconstruirmos aquela coletividade original, aquela grande igreja em que o Cristo é a cabeça, ou para reconstruirmos o sistema, nós precisamos urgentemente, como nos pede o Evangelho, como a única solução para isso, para reconstruirmos esta originalidade da criação, está na mensagem do perdão, um perdão total, como sendo a maior terapia da vida, como sendo o que se tem de mais importante que a humanidade precisa realizar. A renúncia a si mesmo, o esquecimento de si mesmo e o amor incondicional, inclusive aos inimigos. Em síntese, foi, podemos dizer, isso que nós dizíamos na parte da tarde. E nós falávamos, então, baseado nesses três princípios, do perdão total, do negar-se a si mesmo e do amor incondicional, inclusive amar os inimigos. Nós dizíamos que esse roteiro está pronto, totalmente pronto no Evangelho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar aqui esta palestra, que eu fiz ela no Carnaval, é aqui que tem os nossos encontros em Mendes, lá de Pietro Baldi. Eu fiz essa palestra no Carnaval esse ano, e ela foi toda baseada nas coisas que a natureza nos traz. O que a natureza nos traz e como nós devemos ver isso tudo com alegria. Por exemplo, nós encontramos na natureza não só a vida, mas encontramos a morte. Essa é a natureza depois da queda. Nós não só encontramos o bem, mas encontramos o mal. Nós não só encontramos amigos, encontramos inimigos. E aí, na prática, no dia a dia, nos exemplos, é que nós temos que viver. Então, eu quero pegar tudo aquilo que nós falamos da queda e colocar como exemplo, para que a gente... Qual é o jeito, qual é a saída, o que nós temos que dizer. Aí você poderia dizer assim, mas você já explicou. Sim, agora nós vamos mostrar como várias pessoas fizeram. Tudo bem? Só que nós vamos fazer assim, para não ter dúvida, eu não trazer exemplo para cá, em que vocês ficam assim, será que isso é verdade que esse caba está falando? Eu vou fazer assim, eu só vou me basear no Chico Xavier. Segundo, eu não vou contar caso, eu vou trazer sempre a xerox do livro, para vocês saberem que não sou eu que estou apresentando. E aí, então, não vai ter dúvida. E aí vocês, se quiserem, odeiem ele. Me deixem em paz. Tá bom? Ou em outras palavras, eu não vou fazer a palestra hoje. Quem vai fazer é o Chico Xavier. Nós só vamos ler o que ele apresentou. Tudo bem? Com isso, nós não só vamos colocar a frase dele abrindo aspas, fechando aspas, nós vamos botar inclusive a xerox do livro, a capa do livro, as páginas, a editora, para não ter problema. Tá legal? Fique então com o Chico Xavier. Vamos lá. Vamos. Assim já está bom, não?
só para explicar o problema da alegria da natureza, volto a dizer, a natureza nos traz morte e vida, amigos e inimigos, saúde e dor. E em todas essas situações, temos que ter alegria. Já começa de forma diferente, né? Ou a gente aceita como cristão, ou espírita, ou há alguma coisa meio complicada. Logo, essa é uma palestra de parâmetros, em que a gente vai olhar e nós vamos saber como que nós estamos mais ou menos afastados. O que eu vou abordar aqui? Eu vou falar sobre a libertação, sobre a caridade incondicional, sobre a alegria, sobre o perdão total, sobre a cura espiritual, sobre a roda da vida, sobre amor e paz. Esses são os temas que nós vamos abordar. Ou em outras palavras, tudo que a gente precisa fazer para voltar ao sistema, colocando em prática tudo aquilo de retorno. E não só colocando em prática que a gente precisa fazer, mas como várias pessoas colocaram em prática. Tá? Primeira coisa, a libertação, está aqui nesse livro, é bem conhecido de todos, A Terra, o Semeador, Chico Xavier por Emmanuel. O tema é a libertação. Eu quero falar que a fraternidade não é uma utopia e tem que ser vendida, tá? Tem que ser praticada. Aqui está a edição do livro, está tudo direitinho aí, ó. O que esse livro fala? Sobre esse tema libertação. Olhem bem, tá xerox aqui para não ter dúvida, ó. Pergunta para o Chico Xavier. Desejaríamos saber a sua opinião sobre a melhor maneira de nos isolarmos contra os espíritos perseguidores. Como é que a gente pode fazer para a gente se livrar dos espíritos perseguidores? Diz o Chico, o nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de libertação gradativa. O primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. O segundo é o serviço, pela qual esquecemos de nós mesmos. Acho que não precisa explicar, né? A oração para nos lembrarmos de Deus. O serviço para esquecermos a nós mesmos. Melhor roteiro para livrarmos da obsessão contra o ataque das trevas e a pior das obsessões, a auto-obsessão contra o ataque das nossas próprias trevas. Caminho, orar e servir. Para um, você buscar Deus. Para outro, você se esquecer de você. É a primeira explicação daquele segundo item, que vou repetir, que é o que nós vamos trabalhar. Perdão total, esquecimento de si mesmo e amar os inimigos. Aí, então, já começamos sobre o esquecimento de nós mesmos. Como fazer isso? Serviço. Então, quando Jesus diz, se quiseres ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e carregue cada dia a sua cruz, não é pegar uma cruz física e sair levando, é a cruz do serviço. Vamos falar agora do tema aqui, a caridade incondicional. Aqui está o livro Perda dos Entes Queridos, aqui nós temos a dona Zilda Rossi, está ela aqui, uma das grandes divulgadoras da imortalidade da obra mediúnica do Chico, né? Ela perdeu 2 filhos, né? Em acidente automobilístico, no dia 5 de julho de 1966, então é tudo caso prático. O Drauzio tinha 23 anos, o Diógenes 16, juntamente com mais 2 amigos. O livro, esse daqui que eu tenho, já está na 15ª edição, lá do Instituto Maria, Felipe, de Juiz do Demétrio, Pavel Bastos. Então está aqui, aí ela fala da caridade incondicional. Todo sofrimento é uma renovação. Agora, vejam bem, é prática, hein? Ela perdeu 2 filhos e eu já tenho 3 livros da dona Zilda. Esse aqui é um deles. 2 filhos, acidente automobilístico, mais 2 amigos, e trabalha, e serviço, e escreve, e orienta, e ilumina. E eram os únicos 2 filhos que ela tinha. Perfeito. E aí nós vamos ver que agora é muito mais, né? Porque ela tinha 2 e agora tem a humanidade toda. Abraçando a todos pela divulgação da imortalidade através da obra do Chico.
Olha como é que a vida sacode. Ela te toma 2 filhos para você ter a humanidade toda. Foi o que Jesus falou. Não é? Quem deixar pai, mãe, não sei o que, ganha 100 vezes mais. Então a gente pode fazer isso por amor, espontaneamente. Se não quer, a vida te arrasta, toma teus filhos para você aprender pelo processo do mecanismo da dor a se libertar. Olha então como a caridade funcionou com a dona Zilda. E eu vou mostrar aqui para vocês. Não é para ler, não. Eu só, como eu te falei, eu trouxe a página aqui do livro para a gente ver que está lá mesmo. O que aconteceu, em síntese, com o que está aí? Um mês depois lá da desencarnação lá do filho, ela vai então a Uberaba, né? E ela chega lá, já fazia o culto do evangelho em casa, era espírita. Poxa, mas perdeu 2 filhos com mais 2 amiguinhos. E não tem diferença de mãe espírita para mãe católica, para mãe budista. Mãe é mãe, em qualquer lugar. Para mãe materialista, tá certo? Só que ela era espírita. Olha o compromisso com esse negócio de espiritismo. Esse compromisso com o espiritismo é coisa séria. E aqui eu convido a vocês a lembrar lá do nosso amigo comum aí, do Newton Boechat e tal, que é o Militão lá de Goiás, né? O Militão levava a gente para tudo que é lado. Aí quando eu faço palestra em Goiás, ele levava o Newton para cá, me levava o caso de Valdo, o Raul Teixeira e tantos outros, né? Ele tinha uma variante. Um dia nós chegamos no aeroporto, isso há muito tempo atrás, e nós não encontramos a variante azul. Eu falei assim, cadê o carro que a gente veio com a mala? Ele falou, é aquele ali. Era o Corcel 2, na época o Corcel 2 era o carro. Eu falei, nossa, você comprou um Corcel 2? Eu falei, não, a variante reencarnou como Corcel 2. De tanta caridade levar o orador para lá e para cá para fazer palestra, e ele era farmacêutico, né? Vendia os remédios assim, então ele aproveitava, levava o orador e já ia aproveitar lá para fazer os negócios lá de remédio. Mas como ele estava com o Divaldo, com o Raul, com o Nilton, até com o Chico Xavier algumas vezes no carro, ele não estudava a doutrina. Ele só perguntava os caras, e ali guiando só, ia perguntando, falando, e toma de pergunta, e os caras falando. Ele era espírita por osmose. Aí ele pensou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou cair dentro. Agora eu me aposentei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a obra de Kardec, André Luiz, Gustem, Leon Denis, vou cair dentro, vou estudar aquilo tudo. Aí quando eu for levar esses oradores, aí eu não vou ficar fazendo pergunta não. Eu vou falar com eles assim, ó, de igual. Aí ele pegou a obra de Kardec, estudou e tal, pegou André Luiz, estudou e outra e tal, e Gustem estudou aquilo, leu aquilo tudo. Aí quando acabou de estudar, anotou tudo, eu falei, agora... Poxa, eu vou conversar com os oradores. Pô, não está vindo nenhum orador aqui por enquanto. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento. Eu vou lá a Uberaba. Vou lá na casa do Chico. Aí foi lá na casa do Chico, entrou, é conhecido, né? Entrou, aí todo mundo atendendo lá, o Chico atendendo várias pessoas. Aí o Militão dava um adeuzinho, o Chico nada. Aí o Militão ficava, dava mais um adeuzinho. Aí as pessoas foram indo embora e ele sempre assim tentava dar um sorriso pro Chico. O Chico não dava a mínima para ele. Aí quando todo mundo foi embora, o Chico passou e seguiu também. Aí ele segurou o Chico. Vai, Chico, poxa, você não vai falar comigo? Eu vim aqui para conversar contigo. Você não tem um tempo para falar com seu amigo? Aí o Chico botou a mão no ombro dele e falou, Militão, agora você é espírita, né? Agora você espírita, vem aqui para tomar o meu tempo, ó. Agora é tua vez de falar, de explicar, tá certo? Eu tenho que conversar para quem não sabia, quer dizer, antes eu te dava aquela atenção toda porque você não estudava. Olha, então nós temos o exemplo da dona Zilda, ela tinha o culto do evangelho em casa, perdeu 2 filhos, é um sofrimento, como todo mundo. Ela vai a Uberaba, sabe o que acontece? Ela é chamada para ir para a mesa. Como é que funciona em Uberaba? Cada um fala um pouco. E por enquanto o Chico vai psicografando. E o Chico estava psicografando e ela foi para a mesa. E quando ela chegou lá na mesa, para sua surpresa, disseram, a palavra é sua. 1 mês depois da morte dos filhos, ela tinha de levantar para uma assembleia e falar. Como que um espírita deve proceder nessa hora? Vai o quê? Chorar, espernear? Falar da fé, falar da confiança nos filhos, falar da imortalidade, falar de tudo. E quando acabou, as pessoas estavam chorando. 1 hora de exposição. Muitos vieram dizer, foi uma das melhores explicações que nós vimos sobre a imortalidade. Começou a consolar tantas mães que ela começou então a ver o que era importante. Aí isso que está escrito aí.
Aí ela começou a escrever livros e etc. Já eu conheço 3 livros. Esse livro aí mesmo, que conta isso aqui, já está na 10ª, aquele estava na 15ª edição, não é isso? A Kátia conhece ela? Leu o livro, olha então. Aí conta a gente, tá vendo? Eu li também, aí assim as coisas vão se multiplicando. Olha como é que tem que ser a caridade. Então, mesmo no caso da dor, na perda dos filhos, nós temos que dar exemplo. Afinal, grandes amigos também perderam Jesus, não é isso? E tiveram de dar exemplo, como Martins. E assim é a vida. É a prática. Então, eu falei aí que existe a morte, que a morte é fruto da queda, etc. Mas a gente tem que ficar firme. O cristão tem que ser um outro cristão. Cristo crucificado, mas Maria em pé ao lado da cruz. Olha como diz o Evangelho. Com certeza com os olhos marejados d'água, mas em pé. Essa é a ideia. E só a caridade nos dá força para vencer situações como essa. Que não é fácil. Olha, então, que coisa interessante, né? Chega no Natal, ela vai fazer a caridade, ela vai a Uberaba, ela vai distribuir mantimentos com o nosso Chico Xavier, vai entrar lá naquela caravana de fazer aquelas visitas, né? Nos sábados à tarde, depois daquela reunião no Abacateiro, e aí ela mesma vai ter oportunidade de ver o filho dela. Frase de Jesus: quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que você está fazendo. E ela começou a fazer aquela caridade toda pensando no Drauzio, pensando no Diógenes. E aí de tanto ajudar, a distribuir mantimento, a se descarregar, diz o Emmanuel no livro Fonte Viva, na mensagem chamada Autolibertação, que o Newton Boechat tanto gostava, é a lição 47. Aprendamos aqui e agora, no nosso curso de autolibertação, aprendendo a viver com tudo e com todos, sem nada e sem ninguém. Começar aqui, agora, o nosso curso de autolibertação. Está aí o exemplo. Então, ela deu a demonstração da palestra e recebeu a mensagem do Chico. Agora ela foi praticar com a caridade e ela teve a bênção da mediunidade de ver o filho. E o filho estava fazendo o quê? Participando da caravana também. A mesma caravana, só que do lado de lá, do plano espiritual também, para fazer a caridade com outros espíritos. Tanto que várias vezes, em várias comunicações, ele depois volta como uma espécie de repórter do plano espiritual, falando para outras mães e dando recado de outros meninos desencarnados que ainda não podiam dar comunicação. Então é a caridade do lado daqui, caridade do lado de lá. Queria falar para vocês agora da alegria. Olha que coisa interessante, está aqui a irmã Vera Cruz, né? Na casa do Pai hoje tem alegria. E está aqui o livro, um livro maravilhoso, uma bênção. Todo este livro aqui são só mensagens da irmã Vera Cruz. Ela amava Francisco de Assis aqui nesta vida. E olha o que aconteceu. Aqui está a edição do livro, né? Ela nasceu em 26, era mãe, tinha um filhinho, né? Morreu em 75. O que ela foi fazer? Uma operação de catarata. O seu coração não resistiu à anestesia, que é a coisa mais simples do que a catarata. Aliás, semana passada o Roberto fez, né? Operação de catarata. Com 80 anos, né? E ela, bem mais nova, não resistiu. Então não tem nada a ver. Chegou a hora, estava marcado, era aquilo, é isso que ela fala na mensagem. Agora, ela vai falar da alegria. Como é que era a vida dela aqui? Ela amava Francisco de Assis, dedicava a sua vida a Francisco de Assis, lia tudo de Francisco de Assis, gostava de espiritismo. No seu Evangelho segundo o Espiritismo tem tudo grampeado de mensagem de Francisco de Assis, tudo que é de Francisco ela anotava e ia grampeando no Evangelho segundo o Espiritismo, as orações de Francisco, etc, etc. Então vamos ver como é que aconteceu com ela, uma pessoa que leva a vida assim, pensando em Francisco, trabalhando com Francisco, se dedicando ao filho, se dedicando à caridade, levando uma vida, porque há muitos anos ela já vinha em outras vidas, sendo franciscana, ou melhor, sendo Clarissa.
ou como homem ou como mulher, sempre ligada a Francisco de Assis. E aqui nessa ela veio como espírita, casou, aquela coisa toda, mas sempre teve ligada àqueles amigos franciscanos. Sempre levou uma vida para a espiritualidade. Qual vai ser o efeito disso na vida dela? Qual é o efeito de quando você leva uma vida de oração, uma vida de serviço, de dedicação ao seu filho, de união com os franciscanos, ou de união com Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, etc., em união com a espiritualidade? Qual é o efeito disso quando se desencarna? Olha só, a mensagem foi dada aqui nessa data, né? Olha o que ela diz, falando para a irmã dela, chamada Milza. A Milza é a irmã dela, né? Querida Milza, que Deus abençoe a você. Estou em novo lar, no lar das bênçãos do inesquecível São Francisco. Não mereço, mas das quais preciso, a fim de me refazer, embora a me tornar mais devedora de Jesus e dos seus mensageiros. Olha, vocês sabem o que é você desencarnar e ir para uma colônia espiritual de Francisco de Assis? É possível, não é isso? Como que ela levava a vida dela? Orações, espiritismo, atendimento aos filhos, caridade, amor. Aí o resultado. Vocês sabiam de uma colônia de Francisco de Assis? Ela mesmo diz que não merece aquela humildade das clarissas e dos franciscanos, né? Mas que preciso. Não mereço, mas preciso. Quer dizer, não quero também deixar essa colôniazinha aqui, não. Mas aí ela vai dar um recado. Olha que coisa bonita. Mais confortadora, a Milza passa a frequentar as reuniões do médium Chico Xavier, que são realizadas às sextas-feiras. Após uma delas, Chico Xavier convida a Milza para as peregrinações das 15 horas do sábado, que é aquela reunião da caridade, né? Da distribuição dos mantimentos para os pobres, quando se distribui pães e víveres aos irmãos mais necessitados. Lá chegando, disse-lhe o Chico, que a convidara para ir até lá, porque desde muitos anos fazia essa distribuição, sempre recordando os exemplos de Francisco de Assis. Ou melhor, o Chico faz essa distribuição de caridade pensando em Francisco. E convidou a Milza, a irmã da irmã Vera Cruz, né? E que o espírito da irmã Vera Cruz por várias vezes a acompanhava. Ultimamente, emocionada, a Milza perguntou ao médium Chico Xavier se a irmã estava ali presente naquele momento. E ele respondeu-lhe afirmativamente e acrescentou que Vera indicava à irmã que era aquilo que ela devia fazer. Então você tem um exemplo, a sua irmã leva uma vida voltada para Francisco, leva uma vida voltada para o espiritismo, para a assistência social. A irmã desencarna, vai para uma colônia de Francisco, se mantém humilde, dizendo que não merece, mas que precisa estar lá. O Chico convida a irmã dela, então, para a peregrinação da caridade. A irmã vai para a peregrinação da caridade. O Chico diz que aquela peregrinação é dedicada a Francisco de Assis. Ela então pergunta, e a minha irmã está aqui? A sua irmã está aqui, dando o exemplo, praticando a caridade. E ela manda dizer para você, faça o mesmo. No fundo, a mensagem que eu queria dizer é, faça o mesmo. Se você quer colônia Nosso Lar, se você quer colônia de Francisco, você quer, como eu falei naquela palestra de ontem, receber presente da Virgem, faça o mesmo. Mas é que o Chico, ele praticou. É porque Francisco praticou. Porque a irmã Vera Cruz praticou. Não tem outro caminho. Faça o mesmo. Essa é a receita de sempre. Vocês queriam uma palestra mais complicada de teologia? Não é esse o objetivo. Ela é uma palestra prática do dia a dia. Como fazer para entrar no sistema? Como fazer para retornar? Não tem outro caminho. Eu não tenho outra lição para dar, para explicar nada. Se não for isso, vai praticar a caridade. Livro Entrevista. Está aí o livro, bem conhecido também. Eu quero basear aqui no Canta, Perdoa, Estenda a Tua Mão. Primeira edição, edição aqui de Araras, 1972. Elas são entrevistas aqui coordenadas pelo seu amigo aí, nosso amigo, Dr. Elias Barbosa. E esse livro aqui vai falar, entre muitas coisas, sobre o perdão total. E eu queria trazer para vocês. Não é para a gente ler, não, mas eu vou contar a história para vocês, mas apenas com algumas
informações, ó. A dona Joaninha Gomes, se aproximou do Chico Xavier. Não precisem ler, é só para vocês saberem que existe mesmo, está lá no livro. A dona Joaninha Gomes chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico Xavier, sabe aquela viúva? Poxa, o filho dela morreu, foi baleado, já é viúva, dependia tudo do filho. O filho foi baleado e agora ela não sabe nem quem foi que matou o filho, nem qual foi o motivo. Não seria bom, Chico, se nós fôssemos na casa dela e fizéssemos um culto, né? Pessoa, nessa hora, que pode receber se não é a palavrinha de Jesus? O Chico, puxa, muito bem lembrado. Foi lá para a casa dela, chegou lá, a viúva recebeu eles, falou que tinha uns quituzinhos, né, um lanchinho para depois, mas vamos abrir então o Evangelho. Abriu o Evangelho e vê aquela página do perdão das ofensas, né? Que é um daqueles itens que nós estamos trabalhando. Perdão, renúncia e amar os inimigos. Esse é do perdão. Então veio a mensagem do perdão das ofensas. Quando o Chico já ia começar a explicar, fazer ali o comentário do culto, né? No culto do Evangelho, toca o sino. Era um homem pedindo comida e agasalho. Ela pede para o homem sentar, dizendo que já ia providenciar, mas que estavam ali no estudo do Evangelho, e que mal que terminasse, não ia demorar muito, ela providenciava o agasalho ou o mantimento. E aí o Chico então começa a comentar, e como era o perdão das ofensas, pergunta para ela, para a viúva, que tinha acabado de perder o filho baleado, sem saber o motivo: a senhora já perdoou o inimigo do seu filho? E falou o nome dele. Quando falou o nome dele, o homem que estava sentado levantou e falou assim: a senhora é a mãe do fulano de tal? Ela disse: fui eu que matei ele e eu quero pedir o seu perdão. Tá aí, ó, é o Chico contando, é a entrevista do Chico, não é fato, não é historinha, não. Por isso que eu trouxe aqui a Xera. Eu quero pedir perdão à senhora. A senhora pode ler, vocês leem, está isso aí. Aí eu quero pedir perdão. E ela então vai informar assim, né? Ela vai lá, providencia comida, agasalho para ele. Ele come, se agasalha, dá o braço ao Chico, a ela, e vai até a delegacia se entregar. Porque aqui nós temos que cumprir a lei, tá certo? Ele estava arrependido, agora ele vai ter o atenuante da sua pena, porque ele vai se entregar e arrependido e tal, vai ter o atenuante, mas tudo tem que ser cumprido com as coisas aqui do mundo. Não é o Chico que vai passar as mãos por cima disso, nem o Emmanuel, nem nada. Perdoar é uma coisa, cumprir pelo arrependimento as leis do mundo é uma outra. Então foram lá. E assim aconteceu. Chegou no outro dia, o Chico foi até lá, na casa dela, para saber como é que ela estava. E quando ela chegou, é lógico que o Chico já sabia o que estava fazendo lá, né? Quando ele chega lá, ela já vai dizer: Chico, você não sabe, eu sonhei. O Chico: é com seu filho. Sonhou com seu filho. Não é sonho, não, é verdade. E ele me disse que foi ele que trouxe esse irmãozinho aqui, para eu tê-lo como mãe, porque ele nunca teve a oportunidade de ter uma mãe. E agora eu tenho que amá-lo, é pedido do meu filho para amá-lo como mãe, igual eu faço a ele. Perdão total, não tem outro caminho. É aquilo que nós falamos, como costurar para voltar no sistema, é isso. Por isso que diz o Evangelho: eu vos dou um novo mandamento, e é novo mesmo. Qual? Amai ao próximo como a si mesmo? Esse não é novo mandamento. Isso já está em todas as religiões do mundo. O novo mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Cristo sendo modelo, indo até a cruz e perdoando da cruz, e além de perdoar, dizer: eu estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfão nunca. Lembra que eu trabalhei tanto isso de tarde? Está aí, ó. É o único caminho, não tem outro. Ah, mas ele matou meu filho. Por enquanto que você não tê-lo como mãe, você não é cristão. Olha que dificuldade, hein? E eu me lembro então de Frei Ângelo, que Francisco pediu para ele ir lá recolher mantimentos. Eles viviam mendigando, né? E aí então ele vai, recolhe vinho, recolhe queijo, recolhe pão, e veio lá uns ladrões, tomaram tudo dele e ainda deram uma surra nele.
E ele então chega lá no convento, muito preocupado, né, achando que ele não tinha mendigado, que ele não tinha pedido nada, que ele era um preguiçoso, e muito chateado por ter apanhado. Ele, muito nervoso, tenta explicar para Francisco. O Francisco falou: calma, vai para o seu quarto, fecha a porta lá na sua cela, fica em paz, ora, pede ajuda, e depois você ficar mais calmo, a gente conversa. E ele então foi fazer isso. E aí daqui a pouco toca o sino do mosteiro, e Francisco grita: Frei Ângelo, desça depressa que a sua mãe está aqui. Puxa, que alegria estar com a mãe, né? Ele desceu, agora, depois que eu apanhei, que eu fui roubado, ter a mãe, botar a cabeça no colo, receber um cafuné de mãe, não tem nada mais gostoso. Então ele desceu correndo, né, para estar com a mãe. Quando ele chegou lá, ele era o ladrão. E aí ele falou: mas esse é o ladrão, foi esse que me bateu. E Francisco disse: então trata dele como fosse a sua mãe. Por enquanto que você não tratar ele como a sua mãe, você não serve para frade menor. É a mesma história. Sem tirar nem pôr. Uma de 1.200 anos, do ano de 1.200, e agora essa daqui do ano de 1970. Amar ao ponto de se transformar em mãe. Nós conhecemos aquele caso célebre daquela espírita, né? Que fazia bolo, visitava o filho do assassino na penitenciária, cuidou dele como filho, leu o Evangelho segundo o Espiritismo, fez o espírita, e quando ele se libertou da cadeia, foi morar com ela como filho adotivo. Não é conhecido esse caso? Em Goiás? É a história. Ah, mas eu não tenho condições. Então fica claro que a teoria da queda de tal forma ainda faz efeito dentro da gente, e ainda não nos superamos a nós mesmos e nossas inferioridades, e ainda não conseguimos dar o grande passo que o Espiritismo pede a nós. Por isso que se explica as mortes e as reencarnações, as idas e vindas. Por quê? Porque ainda não chegamos lá. Ainda não temos o outro como mãe, ainda não amamos o inimigo, por isso que temos que ficar nesse ioiô que nós mostrava na palestra no budismo, na roda da vida. Lembram? O que existe é a dor é fruto da ignorância, eu posso acabar com a dor, só existe um jeito de acabar a dor, praticando o caminho correto, que é perdoar. Por enquanto que eu não faço isso, eu continuo com a dor, continuo ignorante, continuo sem acabar com ela. Não tem outra saída. Aqui está o caso de cura espiritual, olha. Todo sofrimento é uma renovação. Repare que eu não quero falar de cura física, eu quero falar de cura espiritual. Essa que é importante, que é a saúde espiritual. Está aqui o nosso amigo José Reis de Andrade, está no livro Vitória, do Chico Xavier, também organizado pelo nosso Dr. Elias Barbosa. Ele tinha 61 anos de idade quando desencarnou aqui em 1975, era motorista de táxi há 13 anos, tinha 10 filhos e 15 netos. Espírita há mais de 30 anos, então não tem essa coisa, porque é espírita. Espírita há mais de 30 anos, tinha 10 filhos, além de estar aposentado há 13 anos, tinha táxi, 10 filhos, 15 netos. Acertou uma corrida com 3 passageiros e levou 8 facadas e foi degolado. Essa é a história. Agora vamos ver como é que isso ficou. Motorista de táxi, os caras chegaram, marcaram a corrida para ele ir, para levar numa cidade ali perto, né? Ele foi levar na cidade perto, no meio do caminho, pararam, levaram no mato, deram-lhe 7 facadas, não 8. Aí 2 falaram assim, eram 3, 2 disseram assim: vamos ser misericordiosos com ele, né? Vamos dar a última para que ele possa partir. Essa é a história. Dolorosa? Muito. Normal? No mundo de tanta violência, volta e meia nós encontramos essas coisas. Mas agora a ideia não é a historinha em si, é como o cristão deve proceder. E aqui no caso, 30 anos de espiritismo. E 30 anos de espiritismo com a família toda espírita. Culto do evangelho em casa. Como proceder? Qual a orientação para os filhos? Qual a orientação para a família? Como a família também, diante do aprendizado que o pai deixou em casa, como a família também se comportou. Não só ele do lado de lá, mas como a família se comportou. Eu queria que depois vocês lessem esse livro com calma e olhassem a mensagem na íntegra, vocês terem uma ideia. Aqui nós vamos botar uma síntese, né? Olha bem a mensagem dele em 1976. Ele dizendo para a família sobre os estudos espíritas e o evangelho em casa e o comentário. Aqueles nossos estudos e comentários em torno da prece e a reencarnação me auxiliaram nos momentos mais duros de atravessar, que é o momento da desencarnação.
Penso que não deveria tocar no assunto, aquele assunto das facadas da morte. Penso que não deveria tocar no assunto, mas tenho consentimento para isso, quer dizer, a espiritualidade consentiu, porque não desejo pensamento de mágoa contra ninguém. Primeira recomendação para a família: não quero que vocês fiquem magoados com o que aconteceu com nenhum daqueles bandidos. Olha só. Primeiro ensinamento: não quero pensamento de mágoas contra ninguém. Por isso que estou tocando no assunto e tem consentimento para isso. Aqueles dois companheiros, porque dois não queriam matar ele e deram aquela morte definitiva, né? O outro é que queria. Lembra que eu contei isso? Por isso que ele fala em dois. Aqueles dois companheiros no carro não seriam os executores da lei divina? Continua ele: mas a dívida buscava o devedor com o endereço certo. Não tinha erro, não foi azar, não foi por acaso. Eu tinha a dívida e eu fui procurado certinho pelo quem tinha de cobrar, o endereço certinho, sem erro. Daí aquela piada que o cara raspou a cabeça para enganar a morte. Então vai você mesmo, careca, não tem aquela piada? Vai você mesmo, né? Se vestiu de chinês também para enganar a morte, né? Então já que eu estou aqui para não perder tempo, vai o chinês mesmo. Não tem como. Com endereço exato, diz ele: a lei me considerava em débito e graças a Deus resgatei compromissos grandes. Querem mais? A dívida fora saldada e agradeci, como agradeço agora as provas por nossas bênçãos. Vejam bem, aqueles dois companheiros, não é assim que está escrito aqui? Companheiros, não são bandidos, não. Companheiros, instrumentos da lei. Estou aqui para ajudá-los, sabe por quê? Porque eles desencarnaram, porque logo depois a polícia foi atrás e pegou os três. Querem que eu conte a história para vocês? A polícia veio e pegou os três. Dois morreram, que foram esses dois aí. E o outro ficou baleado, paralítico, e foi para o hospital. E aí é muito interessante que quando eu estava fazendo essa palestra, lá nesse dia, no carnaval, uma senhora aqui do público, como eu vi um olhinho de uma pessoa aqui, que eu não vou mais olhar para a cara dela aqui, tá certo? Faz assim: bem feito. E não é um problema de bem feito, porque não é um problema de vingança. A polícia tinha de fazer o trabalho dele, tá certo? E ninguém está dizendo que a polícia não deva fazer o trabalho. Dois morreram e o outro, aquele que não queria, que era contra, que estava querendo a morte, aquele outro ficou no hospital. Vamos ver o que aconteceu? Olhem só. Depoimento de Virgínia Lara Andrade, filha, uma das 10 filhas, que era espírita, etc. Depoimento dela: a desencarnação do meu pai ocorreu antes das 24 horas do dia 17. Só no dia 19 é que o corpo foi achado, tendo sido enterrado no dia 20. Os irmãos autores do crime são irmãos. Olha aí. Eu quero dizer que não é papo de maluco. Se eu falasse isso para vocês, vocês vão dizer: o Jorge malucou de vez. Então, botando aqui o Chico Xavier, não tem dúvida, né? Os irmãos autores do crime foram presos, mas o principal executor, aquele que ficou no hospital, né, se acha inválido em sua casa, impossibilitado de ficar preso, pois no momento da prisão travou-se um tiroteio com a polícia, a fim de que se rendesse, e este foi atingido com uma bala na espinha. No dia do enterro, Vandercy, que é uma das filhas, né, a Vandercy, filha mais velha, logo mais velha, por mais tempo, naqueles 30 anos, ouviu do culto, ouviu o evangelho, ouviu sobre Kardec. A filha mais velha foi até o hospital, onde estava lá o cara que levou a bala na espinha. Foi até o hospital, onde este inválido estava, e conversou com ele, perguntando o porquê de tudo isso. Não disse que era a filha do João Reis, mas disse que a família o perdoava, e aquele que ele havia matado era um espírita. Mais ainda, feito isto, deu-lhe um exemplar do Evangelho segundo o Espírito de Allan Kardec e pediu-lhe para que meditasse sobre o mesmo. Agora, ela não diz que é filha para não ficar desagradável na frente do outro.
aparecer a filha ali do cara que ele matou, seria uma dor muito grande. Então ela disse apenas de forma leve que ela conhecia a família e que sabia que a família tinha perdoado ele, que o pai era espírita e como espírita também tinha perdoado e que dava o evangelho para ele meditar por enquanto que agora ele estava paralítico. Voltamos ao tema do perdão total. Não tem saída. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. E se a pessoa errar? Perdoar sempre. Não é esse o recado? Não tem outro caminho. Não tem outro. Disse Francisco de Assis para um dos seus ministros: se alguém pecar diante de você, perdoa. Se pecar mais uma vez, perdoa. Se voltar a pecar 1000 vezes, perdoa também. Ama-o mais do que a mim. Que ninguém saia da tua presença, diz Francisco para o ministro da ordem, sem receber a bênção do teu perdão. Ama-o mais do que a mim. Se a pessoa errou, ama esta pessoa mais do que a Francisco de Assis. É esse o recado que ele manda. Essa é a solução. Agora nós podemos entender o quanto é difícil sair da queda, né? Lá a opção era do amor. Nós não optamos por ele. Olha o que gerou. Agora é a única saída. E o que é tão complicado assim? Sabe o que é tão complicado? É o problema do ego, do renunciar a si mesmo. Por que é complicado? É o nosso amor ferido. Nós ficamos feridos, é o nosso ego. O outro não é irmão, o outro é um bandido, o outro é de outra raça, o outro é de outra religião, o outro é um estranho. Você não vê como irmão, como mesma substância sua, como filho de Deus. Não há diferença entre Judas, Maria de Nazaré, Jesus, esses caras que mataram, o motorista de táxi, essas moças, todos são filhos do mesmo Pai e Deus ama a todos igual. Não tem como fazer diferença. Ah, mas ele ama Maria de Nazaré igual esse bandido, igual. E esses bandidos ainda têm mais apoio ainda, porque se é doente, são os doentes que precisam de médico. Está lá no Evangelho, não tem outro caminho. É só complicado por causa da tal da nossa honra. Por enquanto que a gente tem tal da honra, do ego ferido, essa dificuldade continua se processando em nós. Nós não conseguimos fazer a costura do perdão. Por quê? Porque o indivíduo impede o nós da caridade. O indivíduo, o egoísmo, lembra no início da nossa palestra, nós falamos sobre o altruísmo, o egoísmo. Este egoísmo quer fazer tudo voltar para você. É como dizia o Newton Boechat, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu e sempre eu. Por enquanto que você tiver essa psicologia, não tem a do altruísmo que é sair de você mesmo. Vir aqui, receber a cruz, continuar nos amando e dizer que vai continuar com a gente sempre e não vai deixar nunca. Quero falar agora sobre a roda da vida. Está aqui um menino Maurício Xavier da Silva, morreu de graves queimaduras. Caiu a vela, né? Pegou fogo no tapete e assim foi embora o Maurício. Olha como é que ele fala a roda da vida. Primavera, outono, inverno ou verão, é só alegria no meu coração. Tudo flui, tudo passa, tudo se transforma. Está aqui encarnado, está do lado de lá. Está com o corpo bom, está com o corpo queimado. Tudo flui, tudo passa. É uma roda, está tudo girando. Ora está de um jeito, ora está do outro. Como se comportar? Está naquele mesmo livro Vitória, por isso que eu não tirei a xerox da capa do livro, mas é aquele mesmo do livro do motorista de táxi. Olha o que ele fala. Está aqui, ó. A família parece a ampulheta funcionando. A ampulheta. Ele está falando da família. Ora, se está ampliando em nosso lado espiritual. Ora, está aumentando no plano físico. Regendo este movimento está o tempo, desempenhando os encargos de ministro de Deus. Renascimento e desencarnação constituem duas fases que nos assinalam a estrada da evolução. O garoto morre queimado e vem dar esse show de comentário, de alta evolução espiritual. Reencarnar e desencarnar são movimentos da estrada da evolução. Quem coordena isso é o tempo, como verdadeiro ministro de Deus. Então, quando a gente morre aqui, o que acontece? Você vai para um lugar estranho lá? Não, você vai ficar com os teus familiares do lado de lá. Aí a família de lá aumenta. Aí aqueles caras começam a reencarnar aqui. Aí a família daqui aumenta, porque no fundo só tem uma família. A do lado de lá e a do lado de cá. É uma família só. Tá certo?
ora aumentando do lado de lá com a desencarnação, ora aumentando do lado de cá com a reencarnação. Quem administra isso tudo dentro da família? E nós somos costurados dentro do mesmo grupo familiar. São aqueles que nós nos acertamos. Papai, mamãe, sogra, titia, sobrinho, nosso chefe, o vizinho, né? Aquela turma toda. A sogra, o cunhado, turma maravilhosa que veio na nossa vida, que só muda de papel. Ora é cunhado, ora é irmão, ora é pai, ora a sogra é neta, é avó. Aquele genro que você não gosta vem como neto, bota no peito. O vovô, meu netinho querido. Você não gosta do cara, vem como neto. Não é esse? Você não gosta da sogra? Vem dar peitinho para ela. Toma leitinho, sogrinha querida. Mas vem na forma de bebê, porque a vida não está muito interessada em se é pai, avô, tia, irmão, primo, sogra, cunhado. Ela quer a amizade disso tudo. Ela quer amizade. Os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, o servo não tem intimidade com o senhor, ele não pode procurar o patrão a hora que ele bem entende. De madrugada ele não procura o patrão. O servo não sabe o que o seu senhor faz, diz Jesus, mas o amigo sabe. Por isso não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Não é se matar por um amigo, é ficar à disposição dele, aplicar a sua vida para ele, quando ele está alegre, quando ele está triste, quando ele está com saúde, quando ele está doente. Ser amigo. Esse é o grande amigo que nós encontramos, que é Jesus. Ele não quer ser o nosso Senhor, ele quer ser o nosso amigo. E a gente tem uma intimidade com ele, a gente fala com ele, só que por enquanto a gente só está pedindo para os nossos interesses. Nós ainda não começamos a pedir para os interesses dele, que ele nos pediu. Perdoa, renuncia, ama o inimigo. Isso a gente ainda não gosta, mas a gente pede a ele. Eu quero saúde aqui mesmo, a gente quer vida aqui mesmo, eu quero casa, eu quero isso, eu quero emprego. Pedir para a gente. E a gente, é muito interessante, o espírito ainda está um pouco livre disso. Graças a Deus parece, né? Mas nas outras religiões ainda tem aquela barganha, né? Eu te dou uma troca, né? Você faz assim, cuida da cabeça do meu filho, que está com tumor, eu te dou uma cabeça de cera. É um prejuízo tremendo. Eu te dou uma perna de cera, né? Então, se vai na igreja, tem aquelas ofertas, né? Então, com todo respeito àquelas ofertas, repare o tipo da troca. A pessoa quer continuar na mesma vidinha e só quer isso. Eu quero saúde, eu quero emprego. Se você me der um emprego, se me der uma casa própria, eu vou te dar uma casa. Faz uma casinha de madeira e coloca lá. E Deus deu para ela o quê? Uma casa bacana para ela morar, com piscina, com tudo isso. E a gente dá uma casa de madeira e bota lá na igreja. E ainda faz assim, eu subo a igreja da Penha de pé, de joelho, qualquer coisa assim. Ora, esse tipo de barganha é que o Evangelho pede, é o contrário. O que o Evangelho nos fala é a prática no dia a dia, ou como encarnado ou como desencarnado, sabendo que você está no mesmo ciclo familiar. Aquele ciclo vai rodando, vai se invertendo, é a roda da vida, por isso que eu falei da roda da vida. Ele vai se invertendo, a roda vai girando, tudo vai mudando, os nomes dos personagens vão mudando e a gente vai aprendendo a difícil arte de amar, através da evolução. Nós vamos, nesta roda, aprendendo, então, a difícil arte de amar. Fala, querido. É o seguinte, por exemplo, nessa roda da vida, a própria Antonieta aí demonstra isso, o lado espiritual, o lado plano físico, mas tudo isso continua, faz parte da queda. Uhum. Foi o que eu falei, foi a primeira palavras que eu apresentei aqui no início da palestra. Este tema é um tema prático do que a natureza nos oferece. E eu disse, a natureza, depois da queda, nos oferece morte e vida, dor e saúde, amigos e inimigos, bem e mal. É isso que nós nos encontramos. E como nós temos que agir diante dessa situação? Com alegria. Lembra? É a alegria que disse Jesus: eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Acho que não existe palavras mais interessantes no Evangelho. Eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Ah, então o cristão ele é alegre sempre? Cristão é alegre sempre. Ele não, bom, pela própria frase de Jesus, e ninguém poderá tomá-la de vós. É diferente da nossa alegria aqui. A nossa alegria é comprada. Por exemplo, você vai no show do Chico Anísio. Então você paga. Quanto que é o show? 50 prata. Então você dá os 50 reais, vai lá, paga, tem o direito de assistir, e aí você ri um bocado. Ri muito, passa lá o show com aquele mundo de piada, rindo, aquela coisa toda. Quando você sai,
você vai procurar o seu carro que você tinha colocado no shopping no estacionamento G2. Ele não está no G2. Aí você pensa, será que eu fiz confusão? É no G1. Aí você vai no G1, ele não está no G1. Aí você, vou dar um pulinho no G3, né? Na garagem. Também não está. Aí você descobre que o carro foi roubado. E aquilo que você riu tanto, que é tanta alegria que custou 50 prata para você rir, você deixou de rir e fica triste. Se tiver seguro, tudo bem. Se não tiver seguro, você fica mais triste ainda. E vai ficar muito triste indo lá na delegacia, fazendo aqueles documentos, dentro de resgatar, pedir o seguro, aquelas coisas todas. Repare então que essa tristeza e essa alegria daqui do mundo é oscilante. A do Cristo, não. O cristão passa por essas coisas todas. Até pela morte lá do motorista de táxi. 30 anos de espiritismo, sempre perdão. Essa é a diferença. O cristão, eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Mas ninguém mesmo. Nenhuma situação, nenhum motivo, nada. Daí o tema, a alegria que nós devemos ter diante das coisas que a natureza nos oferece. Porque tudo que a natureza nos oferece depois da queda, morte, vida, bem, mal, dor e tal, faz parte... Tudo faz parte do processo evolutivo para a nossa transformação. São os remédios amargos que nós precisamos ingerir, tomar. São as terapias que nós precisamos passar para a nossa cura espiritual. Não tem outro caminho. Não tem outro. Esse é o resultado da queda. E o caminho é esse. Está aí no exemplo. Sobre amor e paz. Agora eu quero dar uma parada com coisas bonitas. E vamos pegar a Maria Dolores, e a Maria Dolores vai falar sobre o Francisco de Assis. Francisco entoa alegre melodia. Um poema lindíssimo que está nesse livro, Somente Amor. Tem aí lá no... não deixe então de ler na íntegra, de ter esse livro, é lindíssimo. E aqui nós temos esse poema sobre o irmão Lobo. Então, para a gente falar sobre amor e paz, eu vou ler o poema da Maria Dolores, em que ela vai falar do encontro de Francisco de Assis com o irmão Lobo. Tá bem? Vamos lá. Na floresta de Gúbio, um lobo se fizera... Aliás, eu tive agora lá em Gúbio, né, no Congresso Internacional Pietro Baldi, Francisco de Assis Pietro Baldi, e nós tivemos lá em Gúbio. E é lindíssimo. Na praça, tem um imenso Francisco de Assis em bronze e um lobo no colo de Francisco, com as duas patas na perna de Francisco, e Francisco com o dedo apontando os céus. É realmente... interessante. Foi lá, na cidade de Gúbio, né, que Pietro Baldi escreveu as suas obras italianas. Né? Foi lá, numa casinha que ele alugou, aliás, não uma casinha, mas um quarto numa casa, em que ele escreveu as suas obras, principalmente a última, Deus e Universo. E com muita febre, ele ia na soleira da porta, pegando o sol para se esquentar, né, com febre, para voltar a escrever e nos trazer o primeiro e o grande livro sobre a queda espiritual na visão mística teológica, que é o livro Deus e Universo. O livro Sistema foi escrito aqui no Brasil, mas é a visão no campo da filosofia. O livro Queda e Salvação é também escrito aqui no Brasil, mas é na visão esquemática de um gráfico. Então aí nós temos 3 livros falando sobre o mesmo assunto. No Deus e Universo, sobre a visão teológica, no Sistema sobre a visão racional e filosófica, e no livro Queda e Salvação numa visão de um gráfico, de um esquema gráfico, para a gente visualizar melhor. Então diz Maria Dolores, na floresta de Gúbio, um lobo se fizera uma espécie de monstro aterrador, mais astuto e mais hábil que uma fera, parecia um terrível salteador, matando qualquer homem desarmado, espalhando pavor e aniquilando o gado. Mas Francisco de Assis foi procurá-lo um dia e, em plena solidão, ao encontrá-lo em vasta ramaria, começou a chamá-lo por irmão. Aí a conversa de Francisco com o lobo, né? Em seguida falou-lhe da bondade, da paz, da caridade, do carinho. Pediu-lhe por Jesus alterar o caminho em que o pobre animal vivera até então. E terminou rogando ao lobo atento, fosse morar com ele no convento, e a fera obedeceu, sem demonstrar qualquer hesitação. Seguindo o irmão Francisco, achou-se em novo lar, e, ao mudar de atitude, entregou-se feliz ao trabalho do bem nas tarefas de Assis. Era um guarda noturno dos melhores e, carregando aqui nos dentes um cesto, buscava pães nos arredores.
Mas o chefe, quer dizer, Francisco, ocupado muitas vezes, por semanas ou meses, ausentava-se em serviço, quase sempre reunido a Frei Leão. Frei Leão, que é a reencarnação de Pietro Baldi. Ele tinha de se ausentar em serviço com Frei Leão, sair em sacrifício e peregrinação, a fim de semear o ensino do Senhor, atento a inovidável compromisso. Está aí a bênção que Francisco dá a Frei Leão, uma das passagens mais bonitas da vida de Francisco. Nessas ocasiões, o irmão Lobo sentia a carência de amor e a fome de alegria. Guardem isso, ele sentia a carência de amor e a fome de alegria, quando não estava com Francisco. Longe do irmão Francisco, em todas as estradas, era seguido a insultos e pedradas. Mesmo entre os servidores do convento, sofria ele o impacto violento de varadas cruéis. Chamavam-no covarde, lobo vil, carneiro feroz, e de tanto aguentar o tratamento hostil, vendo-se um dia a sós, o irmão Lobo voltou para a vida selvagem, na antiga sede de carnagem, de comer carne, tornando a condição a que Dante se dera nos instintos de fera. Já que ninguém gosta dele, nem os irmãos do convento, quando Francisco não está, voltou para ser fera, voltou para a carne. Aí o Francisco volta. Voltando o irmão Francisco à morada de amor que presidia, depois de longa ausência, teve notícia da ocorrência, mas, embora cansado e prematuramente envelhecido, a lastimar o acontecido, ante as muitas saudades do animal, embrenhou-se no verde da floresta e reencontrou o irmão Lobo como em festa, na vastidão da natureza, perseguindo sem pausa uma lebre indefesa. Diz Francisco: irmão Lobo, o que é isso? Disse o recém-chegado: já não te lembra mais dos ensinos do Cristo? Ele queria comer uma lebrezinha, coitado. E aí o lobo voltou a se arrepender, ó. E o lobo veio a ele abatido e humilhado e respondeu tristonho: santo amigo, não pude suportar as dores que sofria em vossa ausência. Acreditei que fosse o vosso sonho. Acreditei que o vosso sonho fosse realidade na existência, mas tem ainda as marcas doloridas de profundas feridas que os homens me fizeram. Toda vez que me deixáveis nossa casa, tratavam-me com vara, com pedra e brasa. Não vi qualquer pessoa a não ser vós, nos ensinos sagrados, que trazieis a nós. Deixai-me, santo amigo, sou lobo, apenas lobo no cerrado, fera solta nas trilhas em que sigo. Francisco então vai dizer: Francisco então, enfermo e fatigado, replicou-lhe, porém: irmão Lobo, recorda, o caminho do bem é aquele de Jesus, devemos aceitar a própria cruz. Recorda as instruções que estudaste comigo, sentença por sentença. Deixa que eu te interprete. A lei é perdoar 70 vezes 7, qualquer ofensa recebida. A presença de Cristo é o sol de nossa vida. Volta comigo, irmão. Eu também já sofri calúnia, provação. Sinto-me fatigado, mas a fé no Senhor é uma luz em meu peito. Continua, irmão Lobo, de meu lado. Resguarda-me com Deus na pedra em que me deito. Necessito de ti na casa de onde venho. As tuas grandes cicatrizes dos momentos que julgas infelizes são feridas irmãs das úlceras que tenho. O lobo, cabisbaixo, acompanhou o amigo, fez-se guardião na aspereza do abrigo, onde Francisco, dantes forte, pôs-se em chaga e oração para aguardar a morte. Foi quando Francisco foi marcado no Monte Alverne. Então aqui a Maria Dolores, na sua riqueza de poesia, está dizendo que o lobo até foi o companheiro lá na hora que ele recebeu as chagas, né? E não abandonou Francisco nunca, até o momento da morte.
Fim daquela existência engrandecida e bela, o irmão lobo fugiu para o bosque vizinho, algo desatinado, como alguém que se vê desamparado, sem rumo e sem carinho. Em súbita carreira, ouvido no convento, notou-se que ele uivava a noite inteira, e porque se calara de repente, quando o sol regressou, resplandecente, um irmão de Francisco foi à mata, decidido a trazê-lo, no máximo zelo, para a vida de paz, de serviço e conforto, mas surpreso, encontrou nas pedras do cerrado um corpo de animal abandonado. O lobo de Francisco estava morto. Então, quando Francisco desencarnou, ele não aguentou de carência e saudade e desencarnou também. Está aí a poesia da Maria Dolores, riquíssima em recados para nós, em como nós devemos deixar o irmão lobo, perdoar sempre, apesar das pedradas, apesar das varadas, das queimaduras, dos insultos, perdoar sempre, não esquecer Jesus nunca, somos irmãos nas dores de Jesus e de Francisco e voltar para o serviço da paz. Só que o irmão lobo era carente. E com a morte de Francisco ele não suportou. Está aí a morte de Francisco, em que ele já doou essa túnica aqui para Frei Leão, e na hora da desencarnação ele diz, me empresta ela, Frei Leão, só um pouquinho para eu não ficar assim pelado, né? Mas ela já é tua, porque eu não posso morrer com nada, eu tenho que ficar na pobreza total. E Frei Leão então disse para ele, eu não posso aceitar túnica, porque eu já tenho uma, eu não posso ter duas. Ele aceita o nome da obediência. Olha a santa obediência, pobreza, castidade e obediência, aí então o Frei Leão aceitou, por causa da obediência. Mas aqui Frei Leão tinha uma visão, e podia compreender, e escreveu sobre Francisco, as primeiras grandes biografias sobre Francisco, foi o seu fiel escritor. Mas o lobo não sabia escrever, o lobo não sabia ler, só tinha a carência do Francisco, não resistiu e veio a morrer, diz a nossa Maria Dolores na sua poesia. Vamos para um exemplo prático. Está aí o médium Francisco Uberaba, nessa data, recebeu a comunicação, o livro Gazeta da Esperança, quem ditou a mensagem foi o Lauro Basílio Filho, nasceu em 58, morreu em 76, de acidente automobilístico. Está aí o livro. Vamos ver na prática como uma coisa funciona do caso do irmão Lobo. Peço a Lu é a irmãzinha do Laurinho. O Laurinho desencarnou. Então diz ele, peço a Lu compreensão para a Pupi era a cachorrinha. E a irmã não estava tendo compreensão com a cachorrinha, porque a cachorrinha estava morrendo de saudade do Laurinho, que o Laurinho desencarnou. Então ele está dizendo para a Lu ter compreensão com a Pupi. Aquele coração pulsando sobre a patinha não sabia ler. Nada lhe atingiria a sensibilidade. A querida companheirinha não tem ainda forças para entender em que não há vazio. Ela não entendia que Laurinho continuava vivo. Agora a irmãzinha já sabia, porque a irmãzinha sabia ler, viu a comunicação que o Chico ditou, a irmãzinha, a família estava confortada, mas a cachorrinha não sabia ler. Então ela continuou muito tristezinha. E o Espírito fala, Lu, tenha paciência que a cachorrinha ela não sabe ler. Olha que diferença, a gente sabe ler, não lê a Grande Cinto, não lê Chico Xavier, não lê Kardec, Rustem, Pietro Baldi, porque não quer. A gente sabe, a cachorrinha não. Então compreende a cachorrinha, ela está carente, nós não devemos ficar carentes. Morreu meu filho, morreu meu tio, morreu não sei o quê. Não devemos ficar carentes, alegria com a natureza, perdoar, amar, renunciar. Não tem outra saída. Com a cachorrinha a gente entende, com o lobo a gente entende. Mas ele continua, a carência, mamãe, agora falando com a mãe, quando não aceita sob a luz da fé em nossos mais elevados destinos, é anemia na alma. A cachorrinha, a Pupi, ficou anêmica na alma. Ela não tem a possibilidade da fé, coisas que nós temos. Olha a diferença. De cá, do lado de lá do plano espiritual, de cá, entretanto, teremos recursos para auxiliá-la. O Espírito vai auxiliar a cachorrinha. Se muitos não entendem os assuntos do Laurinho sobrevivente, como assimilarão certas realidades sobre os animais? Mas é a realidade. Nós vamos ajudar a Pupi. Vamos ver como é que ele ajudou? Está aí a Pupizinha. Veio uma outra mensagem, ele diz assim,
Nesse passo, lembra a Lu, que é a irmãzinha dele, lembra a Lu, por exemplo, que a nossa pup deixou o corpo, ajudou matando ela. Ela deixou o corpo de vez que ficou balançando entre ela e eu. Ou fico como cachorro, ou fico desencarnado com o Laurinho. Balançando entre ela e o Laurinho, ela optou por ficar com o Laurinho do lado de lá. Como a pobrezinha não sabia ler as mensagens de nosso punho e nem receber nossos beijos transformados em letra, a saudade nela voltou em nosso favor e ganhei a pup para o lado de cá. Tá certo? Ela não entendia a mensagem, não conseguia se transformar à luz da revelação do Chico Xavier. E então só teve um jeito, ficar do lado de lá. E ele então foi bom, ficou com a pupzinha do lado de lá. Tá certo? Agora, para nós é diferente. Nós não podemos morrer de carência. Chegar no lado de lá porque ficou muito triste, morreu na fossa, é suicídio. Chegar no lado de lá porque não compreendeu, ficar revoltado e abandonar a doutrina, abandonar o evangelho, é suicídio, é desequilíbrio, é falta de fé. É impressionante que o cara é católico, manda celebrar a missa, comunga e faz aquela choradeira inteira na missa. Ah, meu filho morreu, e desmaia, faz aquele escândalo todo. Nem católico tem esse direito. Ele acredita em Jesus, tanto que ele manda celebrar uma missa, não tem lógica. Ou então não é católico, assumiram? Ou então não é católico, católico é uma bênção, protestante é uma bênção, é coisa muito boa. Se você não aceita, como fica desesperado? Se fica desesperado, porque nem católico você é. Para o espírita, a mesma coisa. Dói muito no coração, ninguém pode dizer que não dói. Eu não estou dizendo que não é complicado. A queda é complicada, é dor mesmo. Diz Pietro Baldi, a vida é dor. Deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer. Deixemos aos ingênuos a ideia de que gula e sexo foram dados para a vida. Não é. Gula e sexo foram dados para que a carne não se recuse a viver. Se você não tiver uma distração, uma munição de boca, se você não tiver um carinho, um afago, um cafuné da pessoa amada, a gente não aguentaria viver nesse mundo de tanta dor. É um agrado, mas a vida não é prazer, diz ele, a vida é dor. Essa é a realidade, não tem como a gente fugir. O cachorrinho não sabe disso, o lobo não sabe disso, ele fica carente, sofre e parte. Também tem sentimento. E aqui eu contava para Felipe um caso daquele nosso amigo, Dr. César Burnier, lembra que nós contamos tanto na palestra, amigo do Chico, que recebeu aqui aquele negócio do chapéu, que recebeu a comunicação do José Xavier, lembra? Então, ele como um grande médium, recebia-se na casa dele vários parapsicólogos do mundo inteiro, que o doutor Hernani Guimarães Andrade, daqui de São Paulo, mandava para a casa do César Burnier. E ele recebia todos, né? E uma vez foi um casal lá, de um parapsicólogo alemão, né? E eles estavam ali conversando com o César Burnier, e a moça muito tensa falou para o nosso Gilberto Guarino, para poder fazer a tradução, para poder ser entendido, que ela não conseguia prestar atenção nas palavras do Dr. César, porque ela estava incomodada com um cachorrinho debaixo da mesa. E o César, com toda a naturalidade, falou, não liga não, ele só está te cheirando e já vai te deixar, porque ele já morreu há muito tempo em Belo Horizonte. Cachorrinho mineiro que estava lá acompanhando o César em Copacabana. Tá aí, ó. Não é loucura. Resgatei a pup para o lado de cá. Tá certo? A vida é canção. Contempla a noite, o brilho das estrelas. Amanhece o dia, sol, luz, energia. Toda a natureza está a brincar. É beleza pura. A alegria é beleza. A natureza é beleza, em todas as situações. Na morte, na dor, frente aos problemas, às inimizades. Eu só sei que é difícil quando você tem inimigos, mas ele também teve. Como ele se comportou com os inimigos? É difícil quando você tem dor. Ele também teve, sensibilíssima à dor. Um corpo materializado, a sensibilidade é infinitamente maior, fora que ele ainda tinha a sensibilidade da moral, da grandeza espiritual. Como ele se comportou? Diante da morte, como se comportou? Diante dos inimigos, diante da vida, diante dos sofredores, diante dos injustos, dos justos.
é o modelo, como nos fala o Livro dos Espíritos. Um modelo imenso. Esse é o grande médico. Ele nos recebeu no plano espiritual, essa determinada quantidade de espíritos, ele nos recebeu no plano espiritual como o nosso pai adotivo. Ele cuida da nossa evolução, ele fez esse planeta, cuida da gente com imenso carinho, com amor devotado, não nos deixa nunca. Quando foi preciso, ele mesmo veio aqui. Chamou uma equipe de amigos maravilhosos, de colaboradores que estão aí a se multiplicar, que deixaram pelo martírio um exemplo de amor a ele, de dedicação à humanidade inesquecível, e nos dá uma receita de terapia para a nossa cura. Perdoar, esquecermos de nós mesmos através do serviço e amar, inclusive, o nosso inimigo. É o que ele nos pede. E ele é o modelo. Agora a bola está com a gente. Depende muito da gente. É muito difícil, mas o que a natureza te pede é otimismo, alegria, confiança. Não é a alegria de gargalhar diante da morte. Não é a alegria de sambar diante da dor do seu filho. Não é a alegria de sair beijando e parabenizando aquele que está com uma arma na mão atirando. Não é, mas é uma alegria interior. O Cristo não saiu às gargalhadas. É uma outra alegria, é aquela lá de dentro, que é fruto da certeza, da confiança de que existe uma lei que não te abandona nunca, que você está nela, que se move nela, que a sua vida é nela, que ela pulsa em você, que é o teu paizinho querido, é aquele paizinho que ele nos ensinou a orar, Pai nosso que está nos céus. Esta confiança no Pai, essa necessidade de abraçá-lo como uma criança que se joga quando o Pai chega, pula no seu pescoço, o enlaça com as pernas na sua cintura e abraça, porque o Pai é tudo para ela, é a sua confiança, é a sua condição de estudo, é a sua comida, é o seu exemplo, é a sua força. Esse paizinho de amor que Jesus veio nos revelar é esse que nos traz tudo, nos traz a respiração, nos traz a vida, nos traz o amor e tudo mais. E nos traz tantas bênçãos que nos deu o maior presente, um presente de um valor incalculável que é Jesus, que nos deixou nas bênçãos do seu Evangelho todas as condições para o nosso retorno à casa do Pai. Vim preparar uma morada para todos. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e todos estão convidados para comigo viver em plena unidade com o Pai, porque no dia da verdade, no dia do conhecimento da verdade de Jesus, eu estarei com o Pai comigo e todos em unidade comigo. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus. Como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o Vicente de Paulo, nas bases de Kardec, Rustem e Pietro Baldi, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus, uma boa noite.